Bem, amigos macauenses, cidadãos de Guamaré que nos acompanham através do programa Macau em Notícias da Rádio Salinas, toda semana, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, estamos aqui com mais um vereador. Desta vez, um vereador governista, Gustavo Santiago, que usou a tribuna hoje e foi muito feliz quando ele identificou que a oposição parece que sente um tesão quando as coisas estão acontecendo de maneira negativa. E essa não é a política que você quer para o seu município. Com você, como bom parlamentar que diz que prefere que a nossa cidade esteja acontecendo, que a cidade de Guamaré esteja acontecendo de fato. Porque você fazer política com o que é negativo não é o melhor que a cidade, não é coproducente, como diz o senhor, né? O que é que o senhor tem a dizer a essa população de Guamaré, diante de todas essas situações negativas que a oposição tem apresentado nas redes sociais? Olá, Irineu, Arafran, é sempre um prazer falar com vocês, falar com os ouvintes do programa Macau em Notícia. Pois é, Irineu, a gente costuma se ater muito a essa dicotomia, oposição, situação, e simplificar as coisas achando que basta a oposição bater e a situação defender e assim, definitivamente eu não penso dessa forma. Eu acho que a coisa não deve se processar dessa maneira, e hoje eu decidi trazer essa questão aqui para a tribuna da casa, né, discutir com os colegas vereadores, porque eu tenho percebido que a oposição ela tem deixado de ser propositiva, vigilante, fiscalizadora, o que é extremamente benéfico numa democracia. Eu espero que a oposição jamais acabe. Hoje eu faço parte do bloco de situação, mas eu torço que exista a oposição. A oposição é uma espécie de ferramenta que mantém todo mundo em alerta, sempre buscando o melhor e tal, mas nos últimos tempos o que a gente tem observado é quase que uma sabotagem, né, porque não dizer, afirmar, uma verdadeira sabotagem da gestão pública do município. O município enfrenta dificuldade nesse momento? Sim. Qual é o município que não enfrenta dificuldades? Até Guamaré enfrenta dificuldades, apesar de ter essa diferença de arrecadação. Mas eu entendo que nós, agentes políticos que fomos eleitos, né, nós temos uma missão a cumprir. A gente não pode, independente de situação ou oposição, optar pelo quanto pior, melhor, porque assim, a gente não vai estar atingindo só o nosso adversário político, nós vamos estar atingindo principalmente a população. Então, eu espero que, não sei se eu consegui passar esse recado, mas a minha ideia aqui é conclamar os colegas, todos eles, independente de qual bandeira partidária eles estejam vinculadas, a defender o povo de Guamaré. Mas a gente tem visto aí incessantemente, sistematicamente, uma oposição desnorteada, desarticulada e que está pautada tão somente em falar mal do município, em destruir a imagem do município, né? Porque é possível apontar as falhas administrativas sem atentar contra a imagem de Guamaré, atentar contra o povo, né? Então eu espero que hoje, a partir de hoje, a gente possa ter inaugurado um novo debate, um debate mais fraterno, um debate mais producente, um debate que possa definitivamente ajudar a população, né? E a gente precisa sobreviver até o dia da eleição. A gente não pode torcer para o município afundar, né? Porque assim, independente de quem vai ganhar a eleição, vai herdar o quê? Vai governar o quê? Um município falido, com uma imagem péssima, sem condições de se sustentar. Então, até acho porque, né, Vera, desculpa interromper, ninguém ganha, né? Não. Ninguém ganha mostrando o município caótico, abandonado, destroçado, ninguém ganha com isso. Pois é, eu citei até um exemplo do que vimos aí no início deste mês, protagonizado lá pelo governador de Minas Gerais, onde nitidamente ele tentava promover uma separação de regiões do Brasil, o que atenta contra a democracia, atenta contra a Constituição, né? O Brasil é uma coisa só, com todas as suas diversidades. Então, guardada a proporção, o que a gente vê hoje aqui é que a oposição não apresenta um projeto, ela não chega e diz assim, eu posso ser melhor por causa disso, não. Ela enfatiza em uma falha ou outra e assim, tenta antecipar o apocalipse, pintar para o povo que aquilo ali é o fim. E não é assim, Guamaré está de pé, né? Guamaré tem gestão, a gente só precisa dar as mãos.
tomar as medidas necessárias para sanear as contas públicas e voltar a crescer, voltar a ofertar serviço de qualidade, porque é isso que importa o povo, né? Gustavo, eu perguntei, antes de conversar com o senhor, eu conversei com o Leandro. Eu perguntei, Leandro, o município só tem fatos negativos a se mostrar? Você, como opositor, não tem nada positivo? Eu pergunto ao senhor, tem positividade na gestão? Ou é só esse lado negro, esse lado que nada tem, tudo falta? Na verdade, Irineu, Guamaré, por ser um município muito diferenciado, ele oferta serviços também diferenciados. Então as pessoas estão acostumadas em um patamar muito elevado. Num instante no momento de dificuldades, as pessoas sentem. Isso é o que acontece muitas vezes nas próprias famílias, né, que estão ali num patamar, levam a vida, né, num padrão elevado. Na hora que passa por alguma dificuldade que encurta um pouquinho, parece que o mundo vai se acabar. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? As pessoas falam de folha de pagamento. Guamaré tem um quinto da sua população, mais que isso, é absolvida, é mão de obra que está na prefeitura. E a gente se pergunta, e se não tivesse? O que seria dessas pessoas? Porque a gente já teve aqui uma empregabilidade muito alta, a gente espera que retome agora, né, com a conclusão dessa transação envolvendo a 3R e a Petrobras, mas a gente vem de um jejum muito grande. Então houve uma demissão em massa, milhares de pessoas, milhares de postos de empregos foram fechados, né? E aí, se o município não fizesse não tivesse esse tipo de atitude, eu fico imaginando como não estaria, né? A situação das famílias de Guamaré. Então, assim, Guamaré oferta muito serviço. Eu citei, inclusive, alguns que eu considero da maior importância, né? Eu não sei se você se recorda, mas o vereador Diego abordou um tema importante, que é sobre a qualificação profissional. Né? A Petrobras chegou aqui, sei lá na década de 80, 40 anos atrás, e a gente nunca teve uma política específica de qualificação profissional. Iniciou agora no governo Arthur, né? O Senai está aqui com laboratórios de ponta, qualificando os nossos jovens. Vai dizer que isso não é positivo? Amanhã esse jovem poderá estar aí ganhando bons salários, bem empregado, ajudando seus familiares. Vai dizer que isso não é uma visão futurista, que não é um investimento que merece ser reconhecido pelo povo, né? Nós temos aí o programa Bolsa Universitária, que mantém aí dezenas de jovens buscando o tão sonhado diploma de graduação lá na capital. Enfim, são situações diversas que, claro, a oposição tenta deturpar isso aí, mas é muito importante que, não por defesa ou por ataque, sejamos justos, sejamos coerentes. E, acima de tudo, a gente deve entender de uma vez por todas que maior que o prefeito, maior que o vereador, maior que qualquer ambição política, está o nosso município, está o nosso povo. Eu acho que é assim, com essa premissa que a gente deve se portar politicamente. Desejar o caos, tentar, como eu falei, antecipar o apocalipse, vender para as pessoas que o município acabou, isso é irresponsável, isso é leviano e isso traduz a total falta de compromisso, né, de quem se propõe a liderar um povo pregando esse tipo de coisa. Gustavo, só para encerrar, o senhor já tem vários mandatos, né? Alguns mandatos aqui na Casa Legislativa. Eu gostaria que você identificasse para quem nos ouve aqui durante essa região, toda essa lineira, pela audiência que nós temos, essa situação difícil, financeira, que o município atravessa hoje. O senhor já tinha visto, já tinha vivido situação como esta? Olha, o município atravessou um momento como esse, mas já tem bastante tempo. Depois que deu essa guinada de arrecadação, realmente é a primeira vez que estamos atravessando isso. Mas isso é uma herança, né? Ou seja, até ontem o município de Guamaré tinha uma arrecadação que beirava 30 milhões mensal. Né? Hoje a gente tem 20 com os descontos de dívidas anteriores, né? E eu posso citar uma de grande vulto. O ex-prefeito Adriano Diógenes, quando rescindiu unilateralmente, não sei se vocês se recordam disso, vocês já acompanhavam aqui os trabalhos, o contrato com a JMT, que abrigava aqui milhares de funcionários, aquilo gerou uma dívida de 15 milhões para o município. E esse financiamento não foi pago pelo ex-prefeito Adriano, que na época tinha uma arrecadação que beirava 30 milhões. Paga-se hoje. Paga-se hoje. Essa herança está aqui. Então, assim, são inúmeras situações que contribuem para essa crise, né? Não apenas a queda de receita, mas as dívidas acumuladas ao longo dessas gestões, tudo isso
precisa ser colocado nessa equação. Por isso que eu critiquei quem tenta falar de orçamento apenas com frase feita, dizendo Guamaré é uma cidade milionária. Guamaré realmente tem uma arrecadação diferenciada, mas é importante detalhar as ações que geram despesas, né, para você poder ter uma situação assim mais clara, mais evidente de como está as finanças do município. Agora vamos encerrar de fato. O caos não existe. Essa ideia de que existe um caos na cidade, que vai mudar, que o senhor disse até aqui que é uma fase, o município está se preparando para sair dessa. Então, esse caos que a oposição tenta demonstrar que existe, nunca existiu. Na verdade, existe dificuldade e que aos olhos da oposição, como eu falei, eles tentam transformar isso no apocalipse. Mas, assim, eu tive a oportunidade de ter uma conversa longa, extensa com o prefeito, e assim, eu saí muito confiante de que nós vamos atravessar isso aí e nós vamos, não a gestão, não nós políticos, não esse partido, não esse grupo político, mas a cidade de Guamaré vai voltar a crescer, vai voltar a ter estabilidade financeira, vai cessar todo e qualquer atraso. Por quê? Porque ele me apresentou dados técnicos. Arthur, apesar da pouca idade, mas ele tem um senso de responsabilidade muito elevado. E outra coisa, nós estamos falando de um menino, nós estamos falando de alguém que tem formação acadêmica, um profissional experiente, alguém com uma visão de mundo muito ampla, né? E assim, que tem estômago para lidar com as dificuldades, porque a essa altura, se fosse um garoto assustado, poderia dizer, não, eu estou fora, eu vou renunciar, eu não quero mais, dadas as dificuldades, mas não. Ele está lá com a equipe econômica dele, levantando os dados, fazendo os ajustes que são necessários para voltar a ter estabilidade administrativa. E não tenho nenhuma dúvida que nos próximos dias, ou seja, já setembro, outubro, o Guamaré vai estar no trilho novamente. E aí vem a pergunta, a oposição vai viver de quê? Né? Vai continuar a falar mal de um governo que vai estar funcionando, que vai estar ofertando serviço de qualidade, como sempre fez? Espero que a oposição permaneça, exista, mas altere essa forma de fazer política, porque isso depõe contra o município, como eu já disse, depõe contra as pessoas, e isso deve ser reprovado, deve ser rechaçado, e eu vou fazer sempre isso aqui, né? Sempre que houver um exagero, sempre que houver uma potencialização que atenta contra o município, não tenha dúvida que eu irei combater. Ok, Gustavo, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente.